Opa, beleza, pessoal? Vamos para a segunda parte do nosso vídeo. A gente está falando sobre a utilização no JWT com o Delphi. Na última aula, a gente já viu aqui o nosso post, né, onde está todas as informações necessárias. E na primeira parte, a gente fez a criação do nosso token. E hoje a gente vai ver como que a gente faz para consumir esse token, né? A gente obter esse token e também utilizar ele para que o nosso server só permita que a gente faça as ações nele, caso a gente passe esse token corretamente. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui na nossa aplicação, a gente vai fazer uma pequena alteração na nossa chave. Então, eu vir aqui em Server Auth, vir em Login Service Implementation, e aqui eu vou trocar onde a gente tinha colocado apenas sua chave secreta, vou substituir por essa chave. A chave ela deve possuir 70 caracteres, pessoal. É uma exigência, né, desse padrão que a gente está utilizando aqui, para que seja uma senha segura. Feito isso, a gente vai vir aqui no nosso Xdata. Aliás, eu já vou até rodar aqui, então, o nosso servidor onde está gerando o nosso token. Ó. Então, vou startar aqui. Vou testar aqui no Postman por enquanto, mas a gente já vai fazer diretamente lá no Delphi. Então, aqui no login, vou dar um selfie. Passei certo aqui, login e senha, ele gerou o token aqui para mim corretamente. Agora a gente vai vir no nosso server, e aqui no nosso server eu vou acessar aqui então o xdata.dm, e aqui, pessoal, para a gente utilizar o JWT no Xdata é bem tranquilo, a gente pode dar 2 cliques aqui, ó, ou um botão direito e selecionar o Manage Middleware List, dar um botão direito, adicionar New Middleware e selecionar aqui JWT. Feito isso, a gente já adicionou então a opção de JWT no Xdata. Existe essa propriedade aqui, pessoal, que é o proibir acesso anônimo. Então a gente vai marcar como true, né? Se você deixar como falso, se eu tentar logar sem passar o token, ele vai permitir. Então a gente deixa como true para que ele sempre exija o token. Logo depois disso, a gente vai vir em eventos. No terceiro evento aqui, ó, onGetSecret. E aqui então que a gente vai passar, né, para ele qual que é o nosso segredo. Então eu vou pegar aqui, ó, nessa variável segredo e vou adicionar aqui o nosso segredo. Então, ó, basta adicionar tencoding, UTF-8, getBytes. Beleza? E aqui a gente vai passar a nossa chave, que é a mesma chave que a gente acabou de colar aqui. Deixa eu já até copiar ela. Essa mesma chave aqui. Claro, né, pessoal? O correto é colocar essa chave em um outro lugar, né? Você pega de outro lugar. Aqui a gente está colocando diretamente no código para facilitar o entendimento. Aqui, feito, pessoal. A gente passou, então. A gente já falou que a gente quer utilizar o JWT. A gente adicionou o middleware aqui. Agora, então, eu já vou compilar aqui também. E já vamos testar também. Startei aqui, então beleza, pessoal. Aqui ó, a gente está gerando um token, como a gente já viu, beleza. Esse é o servidor de token. Aqui a gente está fazendo os acessos ao nosso servidor, né? Que a gente acabou de adicionar o middleware. Se eu der um send aqui agora, olha o que ele vai falar, não autorizado, e ele retorna o erro para a gente 401. Em qualquer rota, né, que eu for aqui, ó, tá? Qualquer verbo que eu tentar, ele vai fazer a mesma coisa. Claro, você pode depois configurar para qual que você quer a segurança, qual que não, a gente vai ver isso também, tá? Então, beleza, é isso que a gente queria. Né? Ele não está autorizado aqui. Então, para que a gente consiga acessar, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente tem que adicionar esse token aqui. Para isso, né, a gente tem que adicionar um header aqui. Mas o Postman facilita para a gente que a gente tem esse authorization aqui. Eu posso vir aqui, ó, e tem aqui essa opção, ó, Bearing Token. É ela que eu vou selecionar. E aqui eu vou adicionar o meu token. Deixa eu até apagar ele aqui. Então, a gente vai fazer o login, ó, ele vai retornar o token para a gente. A gente vai copiar esse token aqui no get. Então, eu vou colocar aqui, ó, Bearing Token. E vou colar esse token aqui e vou dar um send. E pronto, pessoal. Agora ele deixou a gente pegar as informações, ó. Se eu colocar uma letra diferente aqui, ó, nesse token, ó, ele já não deixa mais, tá? Ele já fala que não deu certo, ó, 401 não autorizado. E se eu colocar, ele aceita. Agora o que a gente tem que fazer? A nossa aplicação Delphi tem que enviar esse token aqui em cada requisição que seja preciso validar esse token JWT. E como a gente faz isso na nossa aplicação web? É isso que a gente vai ver agora. Então, a gente vai vir aqui no nosso client, ó, e vamos vir aqui no nosso login. E aqui, quando a gente logar passando o login e a senha, a gente vai pegar o token para ser utilizado depois. Vamos iniciar adicionando, então, os componentes para a gente consumir esse novo servidor que a gente criou para fazer a parte da autenticação. Então, eu vou colocar aqui um Web Connection, ótimo, e também um Web Client, Data Web Client.
Beleza. Então, o Data Web Client eu vou ligar na nossa conexão. E a conexão a gente vai pegar a URL, a gente pode pegar a mesma que a gente está utilizando aqui no login. Então, vou copiar aqui essa URL, vou colar aqui, né? E a gente vai até aqui a parte do auth. Vou conectar, beleza? Já conectou lá nosso servidor de autenticação. E eu também vou pegar aqui, deixa eu vir aqui no nosso main, onde a gente já tem os nossos componentes aqui, o client, e vou simplesmente pegar a mesma do evento de um erro aqui, para que se acontecer algum erro aqui já apareça para a gente também. Vou colar aqui. Então agora a gente já vai para a parte da nossa codificação. Então aqui a gente estava fazendo apenas uma validação para login e para senha, agora a gente vai fazer a autenticação mesmo, olhando lá no nosso servidor. Para isso, eu vou copiar aqui também, vou pegar essa parte aqui, só para a gente ir um pouco mais rápido aqui. Vamos lá. Então, eu peguei aqui a nossa variável, né, do txdata client response, e também vou pegar aqui a parte da chamada. Ó, vou pegar essa parte da chamada aqui, beleza? E vou colocar aqui. Então, agora aqui, pessoal, a gente não vai validar mais se o login é admin, se a senha é admin, né? Então, a gente só pode olhar aqui mesmo se eles são diferentes de vazio. Então, vamos colocar aqui, ó, se, vou até dar um trim aqui, ó, se trim, o nosso edit login, ponto is empty, se ele for vazio, ou copiar aqui que é mais rápido, né? Só mudo aqui mesmo para edit senha. Se um dos dois for vazio, ó, login e senha devem ser informados. Beleza. Vou sempre focar no login aqui, não faz mal. Beleza. Então, se um dos dois for vazio, a gente dá a mensagem e volta sempre no login aqui. Beleza. Feito isso, pessoal, então agora aqui a gente vai acessar o nosso servidor, ó, de autenticação. A gente vai acessar aqui, então, ó, o nosso login service. Deixa eu pegar o caminho certinho aqui, então. Então, iLogin Service, ó, iLogin Service. E o nome lá do nosso método está login. Beleza. Ele espera dois parâmetros, né? Usuário e senha, que é o que a gente tem aqui. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Então, o nosso edit login, ó, edit login, ponto .text e o edit senha.text. Agora a gente está passando os dois lá para dentro. E agora aqui eu posso fazer uma validação. Então, se o lResponse, ó, status code for diferente de 200, e aí a gente dá uma mensagem também falando que não foi permitido, né? Login ou senha informados são inválidos. Agora a gente está realmente fazendo, né, uma validação no nosso login e senha diretamente lá no nosso servidor de autenticação. Então, se ele retornar aqui para a gente o 200, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai recuperar o token em si. E aí a gente vai salvar isso em uma variável para a gente sempre utilizar quando a gente precisar. Eu vou criar uma nova unit aqui, criar de uma forma bem fácil aqui, bem didática, para não complicar muito. Então, eu vou vir aqui em src, aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado configs. Dentro dele eu vou simplesmente criar uma var aqui, ó, chamada configs_token, que vai ser do tipo string. Beleza. Então, aqui no login eu vou dar uses aqui também nele. Ótimo. E agora aqui a gente vai vir aqui, configs_token, vai receber. Aí, pessoal, para a gente pegar esse token, a gente vai ter que pegar aqui do lResponse, a gente vai ter que pegar aqui, ó, o result. Esse result, ele é do tipo JS value. Então, a gente vai converter ele para JS object, seria nosso objeto, né? Um objeto JSON, vamos pensar assim. E aqui dentro, então, eu vou pegar o value, que está aqui dentro de value, né? Dentro aqui do nosso objeto, a gente tem esse par value. Vou pegar aqui como value. E tudo isso aqui eu vou converter para string, que é o tipo que a gente quer aqui na nossa variável. Então, aqui a gente vai ter o que foi retornado, então o token que foi retornado. Aqui eu posso fazer mais uma validação, né? Se o token.trim.isEmpty, né? Se ele for vazio, então dou trim para tirar os espaços vazios. Se ele for vazio aqui, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Deixa eu copiar. Só que daí a gente muda aqui a mensagem. Ó, token não pode ser recuperado. Certo, pessoal. Outro detalhe que a gente tem que fazer, já estava me esquecendo, que a gente tem que vir aqui no nosso server, aqui no nosso server, ó, xdata. Aqui dentro
no X-Data Server, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em Midwares, que vai confirmar se a gente já tem um CORS aqui, ó. Então aqui a gente já tem um CORS e o JWT. Ok. A gente vai vir aqui também no nosso de autenticação, ó. Aqui, nosso de autenticação. Vou vir aqui então no server of Xdata DM. E aqui também eu vou adicionar, vou dar um botão direito e vou adicionar também aqui, ó, o middle do course, tá? Então, isso é importante para a gente utilizar. Eu também vou adicionar o compression aqui, tá? Mas o importante é o course. Então, a gente não pode esquecer disso, de que no servidor, né, no Xdata Server que a gente está usando para fazer a autenticação, a gente tem que colocar esse course. Então, eu vou compilar aqui novamente. Vou startar. Agora aqui, vou voltar então lá no nosso login, ó. Agora sim, vou vir aqui no cliente web. Agora eu vou startar. Vamos fazer o teste. Eu acabei esquecendo de dar um show aqui, né? Deixa eu até cancelar aqui, pessoal. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, só dar um show aqui no nosso token. Ó. Show, mensagem. Aqui eu vou colocar, então, token. Ó. Token, dois pontos, e aí vou mostrar o token que foi retornado. Compilar novamente. Ótimo. Agora, como a gente tenta logar, então, pessoal, o que que ele fez? Ele retornou o token aqui para a gente, ó, tá? Então, ele está conseguindo recuperar o token sem problema. Quando a gente entra aqui, olha o que acontece, pessoal. Dá o erro 401, ó. 401 não autorizado. Ó, se eu tento pegar aqui, ó, 401 não autorizado. Porque realmente a gente protegeu as nossas rotas. Então, agora eu tenho que mandar o token sempre que for utilizar aqui. E como eu faço para mandar esse token aqui, pessoal? Para mandar esse token aqui, é extremamente fácil. Basta a gente vir aqui ó, em Clientes Web, aqui em Main View, que é onde a gente está com os nossos componentes, que a gente está fazendo o acesso né, às nossas rotas. Então, eu vou vir aqui no Connection, vou vir em Eventos, e aqui no Request, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui, então, o args, né, que está vindo aqui como parâmetro, ó, como parâmetro, né, ó, ponto request, ó, ponto reads, que são os cabeçalhos, né, set values. Então aqui a gente vai setar um head, pessoal, um cabeçalho na nossa requisição, né? Então é assim que a gente faz para adicionar um head aqui nas requisições utilizando o Xdata Web. E aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no login e como a gente está vendo aqui, a gente está passando, por exemplo, aqui no get, o authorization. Então nada mais é do que um header aqui. Então esse authorization aqui, ó. Então eu vou copiar ele aqui. É ele que a gente vai estar passando aqui, ó. Então, ó, vou colocar aqui, né? E aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente sempre coloca essa palavrinha aqui, ó, né? Que é Bearer, e aí sim que vem o nosso token. Então, aqui basta a gente acessar, a gente colocar aqui então a nossa config, ó. E pronto, pessoal. Aqui a gente já vai estar passando então para todas elas, né? Todas as requisições. A gente poderia utilizar esse evento aqui também, mas eu estou passando aqui na conexão, então para todos já vai receber aqui o nosso token, já vai adicionar esse cabeçalho aqui às requisições. Eu vou compilar aqui para a gente fazer um teste. Acabou que eu estava com o server ativo aqui, mas não faz mal. A gente vai compilar aqui. Vou startar ele de novo. Agora sim, aplicação web. Vou compilar novamente. Bom, vou logar, né? Ele trouxe o token aqui para mim. Agora, se der um get, olha que interessante, pessoal. Agora ele está retornando os dados para mim. Ele está mandando o token, né? E o token está sendo validado corretamente, né? Então, para fazer um teste aqui, pessoal, vamos supor que se eu estivesse fazendo um login e pegando um token inválido. Então, eu simplesmente vou pegar esse token aqui, ó, e vou concatenar alguma coisa com ele. Vou receber. Na verdade, eu vou colocar qualquer texto aqui, ó. Então, vamos supor que seja um token inválido. Então, quando a gente compilar aqui, ele vai mostrar esse token que eu criei que é inválido e pronto, ó, não vou conseguir acessar nada, tá? Eu poderia até voltar para a página de login, não deixar acessar essa página, enfim, posso fazer o que eu quiser aqui, né? Então, a gente já está fazendo esses passos, tá? Então, em resumo, pessoal, o que a gente tem que fazer é o nosso server authentication gera o token para a gente, então a gente acessa lá com login e senha, faz a validação da forma como a gente quiser no banco de dados, enfim, e aí retorna um token válido.
Esse token pode expirar de tempos em tempos para a pessoa ter que fazer login novamente, né? Como a gente viu na aula anterior. Feito esse token, o que a gente faz? Né? A gente guarda esse token em algum lugar e em toda requisição a gente tem que mandar esse token, né? Para ser validado. E isso a gente faz utilizando, então, os middles, tá? A gente utiliza os middles para fazer a validação. Então, o middle da validação fica lá no nosso servidor, lá no componente, né? Aqui no nosso componente Xdata, a gente adiciona o middle aqui e fala qual que é a nossa chave secreta. E aí, em toda requisição que a gente for fazer, né, seja ela web, desktop, enfim, qualquer tipo, a gente tem que mandar, então, esse token para ele ser validado. Uma coisa interessante, pessoal, para a gente ver aqui, por exemplo, aqui no nosso servidor, se eu tentar agora, eu vou startar aqui, na verdade já está startado, né? Eu vou pegar aqui nosso servidor, ó, e se eu tentar abrir a documentação, olha o que vai acontecer. Vai falar que não está autorizado. Por quê? Porque essa rota aqui também está sendo protegida, tá? E como eu faço para que essa rota não seja protegida? Ou qualquer outra rota que eu queira que não fique protegida por esse token, né? Ou utilize outra forma de segurança, por exemplo. Para isso, basta eu vir aqui, então, onde a gente está adicionando aqui, ó, onde a gente adicionou o nosso JWT. E aqui eu posso colocar nesse evento aqui para que ele adicione uma exceção, né, a uma ou várias páginas que eu queira. Então, aqui é o proibir, né? Eu vou colocar o trecho de código aqui e explicar para vocês o que a gente está fazendo, pessoal. A gente está acessando aqui, então, o contexto, né? O request, a URI, que é a URL, né? E aí a gente está pegando aqui o path, né? O caminho absoluto, e olhando se ele contém a palavra Swagger, que é a rota que a gente está tentando acessar. Se tiver, eu coloco aqui então nesse proibir, ó, eu coloco falso, que daí ele vai adicionar essa exceção, tá? Então, para tudo que eu quiser que não seja validado o token, eu faço esse mesmo processo aqui. E existem várias formas de fazer isso aqui. Você acessando o contexto aqui, você vai entender melhor, tá? Então, dessa forma, tudo vai ser validado, exceto essa rota aqui, ó. Então, se eu tentar abrir agora, pronto, ele ficou com exceção para que isso não aconteça. Pessoal, era isso sobre JWT. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Se você gostou, tem sugestão também, deixa aqui no comentário que ajuda bastante o canal. Curte o vídeo, compartilha com os amigos e também, caso queira, temos o botão Seja Membro aqui, onde você pode se inscrever, né, e ajudar aí o canal a continuar crescendo e a gente trazendo conteúdo sempre gratuito aqui para vocês. Beleza? Então até a próxima aula.